Deus, graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos aqui na casa de Deus para louvarmos e adorar o nosso Deus, amém? Irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 8, para que nós possamos ler a palavra de Deus e fundamentar, de acordo com a palavra, aquilo que nós iremos falar nessa noite, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós, amém? Neemias capítulo 8, versículo 13. Neemias capítulo 8, início no versículo 13, eu vou ler até o 18, amém? Glória a Deus, todos encontraram? Aleluias. Neemias capítulo 8, versículo 13. Quem encontrou, levanta a mão, diz assim, amém? Aleluias. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim: no dia seguinte, ajuntaram-se Esdra, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante as festas do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai aos montes e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murta, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça das portas das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nela habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Houve muito grande alegria. Dia após dia leu Esdra no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos a Deus, pois nós estamos aqui no 5º dia de campanha, onde juntamente com os irmãos nós temos buscado a face de Deus, e nós temos experimentado que o Senhor nosso Deus, Ele tem mudado, como diz a sua palavra, e nós cremos na palavra, os decretos sobre a vida de cada um de nós. Então são os dias onde a glória de Deus, ela tem se manifestado, são dias onde nós temos buscado aprender da palavra de Deus e mergulhar nessa mesma palavra, através da luz e da revelação do Espírito Santo de Deus, o entendimento e o discernimento para as nossas vidas, para aquilo que nós vamos fazer e da forma que nós devemos caminhar diante do nosso Deus, porque nós entendemos através da palavra que Deus, Ele tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, e Deus tem um propósito para as nações. E nós, através da palavra de Deus, nesses dias nós temos falado a respeito das festas do Senhor, e como nós mesmos temos aprendido aqui, as festas, elas não são de Israel, mas são festas do Senhor, festas que foram ordenadas pelo próprio Deus, e assim o Senhor orientou o seu povo para que seguissem essas festas. E nós entendemos que através da própria palavra, que nós não vamos seguir ou executar a maior parte dessas festas, porque não é o nosso objetivo, nem o objetivo do próprio Deus que a igreja se torne uma igreja judaizante, mas nós precisamos, à luz da palavra, entender aquilo que Deus, Ele revelou ao seu povo através dessas festas, e aquilo que Deus, Ele vai revelar, e Ele está revelando a cada um de nós através dessas 7 festas do Senhor que nós temos falado aqui nesses dias. E quais são essas festas? A festa da Páscoa, a festa do Pães Asmos,
festa das primícias, festa de Pentecoste, festa das trombetas, festa do dia de expiação, que é Yom Kippur, festa dos tabernáculos. E essas festas, elas são com um calendário cronológico de Deus, e esse calendário ele vem desde Moisés, 3.500 anos, até a primeira vinda de Jesus. E esse calendário de Deus, essa cronologia de Deus, ela também vai de Moisés até a consumação do século no reino milenar do nosso Senhor, porque através dessas festas nós podemos observar a manifestação de Deus e a orientação de Deus, os sinais de Deus na vida do seu povo, e que esses sinais também, eles servem para cada um de nós, como fala a própria palavra. São sinais, são estações, são tempos determinados por Deus, com o objetivo de falar ao seu povo, ensinar ao seu povo, trazer ao seu povo algum ensinamento, mas principalmente também trazer a esse povo a presença de Deus na vida deles, assim como é também o intuito de Deus, trazer a presença dele a cada um de nós. Esse é o intuito de Deus. E essas festas, elas, quando nós começamos a olhar para elas mostram para nós várias coisas. Essas festas, à luz da palavra de Deus, ela mostra para mim e para você como Deus lidou com o seu povo através do passado, aquilo que Deus fez ao seu povo Israel no passado. As festas mostram isso para nós. As festas mostram para nós também o que Ele queria fazer e que eles fizessem na presença dEle e no presente. O que Deus queria que o povo fizesse na presença dEle e no presente. Ela mostra também para nós também como trabalharia com eles no futuro, como Deus se manifestaria na vida do povo de Israel no futuro. E nós entendemos que essas festas, elas têm 3 aspectos principais que eu separei aqui para que nós pudéssemos contemplar nessa noite. O primeiro aspecto que eu coloquei é o aspecto do passado, o aspecto histórico. Porque essas festas, elas aconteceram num determinado tempo, num período histórico, e elas foram celebradas para confirmar aquilo que Deus havia feito. Quando Deus ele manda o povo de Israel celebrar a Páscoa, estava se referindo ao fato histórico, aquilo que Deus havia feito quando Ele tirou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, e leva aquele povo para a terra de Canaã. Isso é um efeito histórico. Outro efeito histórico das festas do Senhor, em Pentecoste, quando a palavra diz que Deus ele entrega a Moisés as tábuas da lei, é um período histórico, foi no passado. Outro período, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo de Moisés para que Deus pudesse habitar no meio do povo ali no deserto, para mostrar àquele povo que eles eram peregrinos naquela terra. E muitas vezes nós também temos que ter esse entendimento histórico para entender o passado, aquilo que Deus fez, porque muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez, e é muito comum nas nossas vidas. Às vezes Deus ele faz um milagre na sua vida hoje, quando passa 2 dias, as pessoas já se esqueceram, e às vezes na primeira tribulação, no primeiro momento de dificuldade, ela se esquece daquilo que Deus havia feito há um dia atrás, algumas semanas atrás, ou até mesmo alguns anos atrás. E você percebe isso claramente na vida de muitas pessoas. Basta surgir uma dificuldade na sua vida, que instantaneamente ela esquece do passado, do histórico, daquilo que Deus fez na sua vida. Aqui existe um elemento histórico na vida do povo de Israel, mas existe também uma manifestação de Deus na história da sua vida. Eu creio que se eu fosse nessa noite convidar algum irmão ou irmã para testemunhar algo que Deus fez na sua vida, certamente você me contaria bênçãos, livramentos, algo que Deus fez na sua vida. Isso é a ação sobrenatural de Deus dentro de uma perspectiva histórica, dentro da perspectiva da história da sua vida, e nós muitas vezes nos esquecemos disso. Outro aspecto que o Senhor Deus ele nos mostra
através dessa festa, das festas do Senhor, é o aspecto profético, o aspecto futuro das festas do Senhor, porque a cada momento que Deus ele mandava o seu povo celebrar aquelas festas, existia naquelas festas, naquela celebração, e ainda existe até mesmo nos nossos dias, um aspecto de ensino, um aspecto onde Deus ele quer trabalhar, ele quer ensinar o seu povo algo. Deus ele ensina através dessas festas, e ele se manifesta também nessas festas no aspecto profético, onde todas aquelas festas elas apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus ele envia o Cordeiro, fala que o Cordeiro deveria ser morto na Páscoa. O Senhor Jesus ele foi morto na Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então a profecia do Cordeiro ela acontece com o próprio Senhor Jesus Cristo. O aspecto profético da Páscoa ela acontece com o Senhor Jesus Cristo. O aspecto da festa de primícia ela acontece com a ressurreição de Jesus Cristo no dia da festa de primícia. O aspecto de Pentecoste, da festa de Pentecoste, a festa de colheita, qual é o aspecto profético? Ele acontece 50 dias depois, quando Jesus ele ressuscita, manda os discípulos esperarem em Jerusalém, e o Espírito do Senhor vem sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, de certa forma, essas festas do Senhor, ela tem o seu aspecto profético na vida do Senhor Jesus Cristo, e também existe um aspecto profético nas últimas coisas, na vida de cada um de nós. Nenhum evento da palavra de Deus foi um evento acidental. Deus não fez nada por acaso. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus e buscar, principalmente dentro dessa visão apostólica, profética, e nós começamos a pedir ao Espírito Santo de Deus que nos mostre, através da luz, o seu entendimento, aquilo que nós podemos entender, nós começamos a perceber que nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, Deus ele tinha um propósito, e Deus executou o seu propósito nesses mínimos detalhes, que na maioria das vezes, numa leitura rápida da palavra, numa passada de olho, numa leitura assim displicente, nós não percebemos, ou até mesmo de acordo com a leitura que você faz, vamos dizer assim, uma leitura mais tradicional, você não vai entender aquilo que Deus ele está mostrando. Quando Deus ele fala para fazer o tabernáculo, há um aspecto profético, onde o Senhor ele queria morar no meio do seu povo, habitar no meio do seu povo, e esse aspecto profético da festa dos tabernáculos, ele ainda não aconteceu, mas ele vai acontecer no milênio, quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele vem com a cidade celestial, que não vai ficar lá no céu, o reino de Deus, o reino milenar, ele vai ser estabelecido aqui na terra. Então o tabernáculo aconteceu, mas o tabernáculo continuará a acontecer até o dia da plenitude, quando o Senhor Jesus estabelecer o seu reino aqui na terra, e a palavra diz que nós reinaremos com ele. Além do aspecto histórico, profético, as festas do Senhor, ela tem um terceiro aspecto muito importante para nós, para mim e para você, é o aspecto do significado, do cumprimento dessas festas do Senhor na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual, ele foi sacrificado por cada um de nós. Então a Páscoa do Senhor, ela entra na minha vida, ela funciona na minha vida a partir do momento que eu entendo que Cristo, ele é a minha Páscoa. Então o aspecto pessoal da Páscoa, para mim e para você, da festa da Páscoa, é que Jesus, ele é o meu, ele é o seu Cordeiro Pascual. E muitas vezes nós não percebemos esses aspectos. Existe um aspecto pessoal, e nós precisamos desses aspectos nas nossas vidas. E qual é o aspecto pessoal da festa de Pentecoste? A descida do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós, eu, você, nós precisamos experimentar um Pentecoste nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que em Pentecoste
o Espírito do Senhor, na festa de Pentecoste, como nós conhecemos o texto, ele veio sobre todos aqueles discípulos, cerca de 120 pessoas, no dia da festa de Pentecoste, e todas aquelas pessoas foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que buscar um Pentecoste pessoal para a minha vida. Você tem que buscar um Pentecoste pessoal para a sua vida, um enchimento do Espírito Santo de Deus, porque essas festas, elas tinham um motivo para serem observadas. Deus, como eu disse antes, Ele é um Deus inteligente, Ele é um Deus sábio, é um Deus que ensina, e na visão pedagógica de Deus, Ele estava ensinando o seu povo, através desses rituais, através dessas festas, por mais que para mim e para você, nos nossos dias, talvez não tenha assim muito significado, mas através desses atos, Deus estava ensinando aquelas pessoas, e também nos ensina. Por isso, que essas festas eram observadas. Muitas vezes, quando nós falamos de festa, ou vemos essa palavra festa na Bíblia como um casamento, nós achamos que somente é uma festa de casamento, é uma festa simples, uma festa qualquer. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e nós entendemos através da palavra que essas pessoas, Israel, eles tinham um compromisso com o Senhor, eles tinham um compromisso em celebrar essas festas, havia assim uma vontade, vamos dizer assim, de servir, de se entregar a Deus e fazer a vontade de Deus através dessas festas. Lá em Êxodo 23, versículo 17, diz assim, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Era um mandamento, uma ordenança do Senhor, que os varões, os homens, eles se apresentassem diante do Senhor nesses dias de festa, ou seja, havia um compromisso, havia-se uma necessidade que essas pessoas estivessem ali nos dias de festas, porque eram as festas do Senhor, era um ajuntamento solene, não era um ajuntamento qualquer. Da mesma forma que você se encontra conosco nessa noite, hoje não é um ajuntamento qualquer, hoje não é uma reunião qualquer, mas é um ajuntamento solene, é a reunião do povo de Deus, é um lugar onde Deus se manifesta, onde há um compromisso de você com Deus, e é um compromisso de Deus também com você, porque a palavra diz que Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle, Ele não é homem nem filho do homem para que minta. Então existe um compromisso de Deus, uma vontade de Deus nesse ajuntamento, existe uma vontade de Deus nesse ajuntamento aqui. Talvez você pense assim, eu estou aqui somente pela minha vontade, porque eu resolvi vir. Mas antes de você sair da sua casa, o Espírito de Deus já estava se manifestando na sua vida, no seu coração, despertando você, para que você pudesse estar aqui nessa noite, nesse ajuntamento solene, nesse lugar, porque as festas eram uma festa de relacionamento. Naquelas festas do Senhor existia honra, não era uma festa qualquer, eram as festas do Senhor. Havia ali uma necessidade de que o povo celebrasse ao Senhor. Nós sabemos que naquela época as pessoas viviam da agricultura, e a maioria das festas do Senhor, aliás, todas as festas estão relacionadas a período de colheita, a período de plantio. Então, quando eles se juntavam para celebrar o Senhor, eles também estavam agradecendo a manifestação de Deus, a provisão de Deus, o alimento que Deus estava mandando a cada um deles. Eles estavam agradecendo, porque Deus estava sustentando a cada um deles. E assim também acontece conosco. É claro que hoje você não planta, você não trabalha numa região rural, você vive numa cidade, mas é Deus que dá a você o seu emprego, é Deus que dá a você o dinheiro no final do mês, é Deus que dá a você saúde para você trabalhar, é Deus que dá a você inteligência para projetar, é Deus que dá a você planos de conquista para você conquistar aquilo que você precisa. Então esse ajuntamento solene é também um reconhecimento da bondade de
Deus, da misericórdia de Deus, do sustento de Deus na sua vida. E muitas vezes nós não pensamos assim. Nós achamos que reunimos diante do Senhor somente para pedir: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas o ajuntamento, a celebração, é para reconhecer a bondade de Deus, a ação de Deus no fruto da terra, a ação de Deus na sua vida. É claro que a própria história ela mostra que outros povos também celebravam festas para agradecer os seus deuses, principalmente em Canaã. E muitas dessas festas eram oferecidos sacrifícios humanos para agradecer os deuses deles por aquilo que eles acreditavam que estavam recebendo. E essas festas desses povos apontavam também, de certa forma, para o inferno, para a morte, para a destruição. Mas quando Deus ele manda o seu povo celebrar aquelas festas, Ele queria deixar bem claro para aqueles povos, para o seu povo, e também para os povos de Canaã, que as festas do Senhor apontavam para a graça, para a misericórdia, para o perdão, para um Deus bondoso, um Deus amoroso, que não exigia o sangue de crianças nem de ninguém, mas exigia a obediência, a adoração a esse Deus. Então Deus tinha esse objetivo. E a palavra no texto que nós lemos, Neemias capítulo 8, ele deixa assim de uma forma bem clara essa relação do povo de Deus com as festas do Senhor. A palavra diz no versículo anterior que Esdra, o escriba e sacerdote, juntamente com Neemias, ele havia reunido o povo para ler a palavra do Senhor, para ler a Torá. E desde manhã até ao meio-dia, os adultos, mulheres, crianças estavam reunidos em Jerusalém e ouvindo a palavra do Senhor. E posteriormente, no versículo 13 do capítulo 8, 2 dias depois, ele fala que Esdra, o escriba, ele chama os principais, os príncipes, os sacerdotes, aquelas pessoas influentes de Israel, para juntos eles estudarem a Torá. E muitas vezes, quando nós lemos a palavra Torá, nós entendemos essa palavra no sentido literal, como Torá, naquele sentido assim, bem duro da palavra, como lei. Mas na verdade, a Torá, ela é o ensinamento de Moisés. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam lendo os ensinamentos de Moisés para aquele povo, e enquanto eles liam, a Bíblia fala que os levitas andavam no meio do povo e explicava de um a um o entendimento daquela palavra. Mas aí vem a pergunta: mas por que Esdra estava tendo esse trabalho de falar novamente? Ele diz: nós achamos o livro da lei, porque 70 anos o povo de Israel havia sido escravizado, havia sido levado como cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos o povo volta para Jerusalém. Então, quando o povo volta, Neemias, como vocês conhecem o texto, ele reconstrói Jerusalém. Mas quando Neemias ele reconstrói Jerusalém, ele não queria só reconstruir a estrutura física da cidade, porque ele sabia que só isso não bastaria. Ele queria levar o povo novamente a uma volta para o Senhor, e ele sabia que a única forma que ele teria de evitar que aquele povo cometesse erro seria levar aquele povo ao conhecimento de Deus, porque eles não poderiam mais errar. Eles não queriam mais errar, e eles não precisariam mais errar, não precisariam mais ser castigados pelo Senhor por causa da desobediência. Então Esdra ele vai ler o livro da lei. Assim também acontece com você. Não há necessidade de nem você nem eu errarmos, não há necessidade da gente permanecer no erro, não há necessidade de você caminhar no erro, porque existe um ensinamento, existe uma palavra, existe uma luz que vai nos guiar nessa escuridão da vida. Quantas pessoas às vezes dizem assim: mas nós erramos, e agora o que eu vou fazer? O salmista Davi ele fala que a palavra de Deus ela é lâmpada para os pés dele, e essa lâmpada, essa palavra que Neemias e Esdra estavam tentando colocar no coração daquelas pessoas, para que ele não pudesse mais sofrer, para que ele não precisasse mais voltar ao cativeiro. Quantas pessoas
passam por momento difícil, ficam com suas vidas destruídas, arrasadas, momento de sofrimento, cativeiro, e às vezes elas vêm para a presença de Deus, para a igreja, são libertas, são curadas, restauradas, mas por esquecer a palavra, quando passa algum tempo, essas pessoas voltam para o cativeiro, voltam para o mesmo sofrimento, voltam para a mesma realidade do passado. Mas por que isso acontece? Porque a palavra de Deus, o ensinamento, não estava no coração dessas pessoas. Então Neemias e Esdras, ele queria inculcar no coração dessas pessoas a palavra do Senhor, para que eles não precisassem mais errar, para que eles não precisassem mais andar em vergonha, para que eles não precisassem mais ir para o cativeiro, bastava seguir a palavra do Senhor. Havia ali uma preocupação de Esdras, quando ele reúne os principais daquela cidade. Ele queria fazer algo diferente, ele não queria cometer, vamos dizer assim, o mesmo erro que seus pais haviam cometido. Então ele chama aqueles principais para estudar a palavra do Senhor, e ele sabia que à luz da palavra ele teria direcionamento para o povo. E eles haviam celebrado a festa, e 15 dias depois teriam que celebrar a festa de tabernáculo, das cabanas, Sucote. Então ele começa a buscar ali na palavra de Deus o entendimento para que ele pudesse realizar essa festa, não de qualquer maneira, mas ele queria realizar essa festa de acordo com a direção, de acordo com a orientação de Deus. Nós lemos lá em versículo 23 diz assim, olha, Levítico 23, versículo 23 diz assim: a festa dos tabernáculos, na qual os judeus comemoravam e cuidavam pelos seus ancestrais, quando vagavam pelo deserto, desde o Egito até Canaã. Então eles tinham o objetivo de lembrar, nessa festa, que durante a peregrinação do Egito, no deserto, em Canaã, eles moravam em tendas, e eles precisavam celebrar essa festa, não da maneira que eles queriam, mas sim da maneira que o Senhor Deus havia orientado. E lá no versículo 15, ele diz assim, que publicassem, Neemias capítulo 8, versículo 15 diz assim, que publicasse e fizesse passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Neemias, ele busca em Levítico 23 orientação para que ele pudesse fazer a festa, porque até então, tanto no período da monarquia, no rei Salomão e dos outros reis, essa festa era celebrada, mas a cabana, ela era construída de pelos de cabra. Então, do tempo de Josué até aqui, a cabana era levantada com pelos de cabra, mas aqui Esdras, ele entende que eles deveriam ir na floresta e pegar essas plantas aqui, essas árvores, e construir cabanas, não com pelos de cabras, mas com esses vegetais, com esses elementos da natureza. Então, como ele próprio fala, desde o tempo de Josué, a festa não havia sido celebrada dessa maneira. Então ele traz o povo uma volta para a festa do Senhor. Ele traz um povo ao entendimento que durante aquela caminhada do deserto, durante 40 anos de peregrinação, a Bíblia fala que o povo de Israel, eles moravam em cabanas, eles moravam em tendas, e o Senhor, ele dá essa festa a eles, para que eles pudessem tabernáculo, para que eles pudessem lembrar da peregrinação deles pelo deserto. E nós entendemos que quando Deus, ele dá essa ordem ao seu povo, ele tinha um objetivo bem claro. Deus, ele queria demonstrar àquele povo que mesmo eles caminhando no deserto, morando em tendas, a presença de Deus era real na vida deles. Independente da realidade de deserto, da fragilidade, da construção daquele povo, a presença de Deus era real na vida deles.
Então, quando Deus manda ele celebrar tabernáculos, ele queria dizer bem claro para aquele povo: olha, lembra que vocês andaram no deserto, vocês habitaram em tendas, vocês eram peregrinos, independente da fragilidade, da realidade que vocês viviam, eu estava com vocês. Aleluia. E essa mesma palavra o Senhor traz para mim e para você nessa noite também. Muitas vezes eu e você, nós nos esquecemos que nessa terra aqui nós somos peregrinos. Amém? Muitas pessoas se esquecem disso. Não significa que você não vai trabalhar, não significa que você não vá plantar, não significa que você não vá colher, mas você tem que ter esse entendimento. Essa sua existência nessa terra, ela é passageira, você é peregrino, e nós temos que ter esse entendimento. E muitas pessoas, até mesmo aqueles que servem ao Senhor, eles se esquecem disso. O Senhor Jesus, ele fala de um homem que construiu um celeiro, ampliou o celeiro e encheu aquele celeiro com tudo que ele tinha, e disse assim: olha, o celeiro está cheio, agora minha alma, farta de tudo que eu fiz. E a palavra diz para ele assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem guardado, a quem será dado? Ou seja, eu, você, nós somos peregrinos nessa terra. Então Deus, ele estava mostrando ali nessa festa em tabernáculo, ele mostra claramente que nós somos peregrinos nessa terra, e nós não podemos esquecer disso, porque nós somos passageiros. Nós temos um objetivo aqui. O povo andava pelo deserto, e nós entendemos que deserto não é um lugar fácil de morar, mas a palavra diz que mesmo no deserto, o Senhor, ele se manifestou com glória na vida daquelas pessoas. Foi no deserto que Deus se manifestou com provisão, foi no deserto que veio o maná, foi no deserto que veio a codornizes, foi no deserto que Deus tirou a água da pedra, foi no deserto. As maiores manifestações de Deus, de forma assim visível, palpável, no povo de Israel, aconteceram no deserto, não foram depois do deserto. Foi no deserto que Deus abriu o mar vermelho para que o povo pudesse passar. Foi no deserto que Deus destruiu as muralhas de Jericó. Assim também é na sua vida, porque a manifestação de Deus com poder, com glória, ela vem no deserto da sua vida, é na sua peregrinação. Porque quando as coisas estão boas, você está estabelecido, você não vai atentar muitas vezes e nem clamar pela manifestação da glória de Deus, porque na verdade você não vai orar pedindo ao Senhor saúde. Se você tem saúde, você só vai agradecer. Você não vai orar pedindo ao Senhor uma bênção financeira, se você está bem financeiramente. Você não vai pedir a Deus uma casa para morar, se você já tem uma casa para morar. Então a manifestação de Deus, ela vem na sua vida quando você está no deserto. Da mesma forma que Deus se manifestou de forma tremenda na vida daquele povo no deserto, é assim também com você, comigo nos nossos dias. A manifestação de Deus vem no deserto, e é também no deserto, irmãos e irmãs, que nós começamos a entender a fragilidade da nossa vida. Foi no deserto que Israel entendeu que eles precisavam depender de Deus. Foi no deserto que eles entenderam que eles não podiam tirar a água da pedra, somente Deus poderia fazer isso. Foi no deserto que eles entenderam que o alimento que eles iriam receber vinham das mãos de Deus. Amém? Assim também é com você. É no deserto que você tem esse entendimento, essa reflexão de que Deus se manifesta com glória, e é no deserto. E foi no deserto que Deus se manifestou. E a palavra fala que no deserto a coluna, uma coluna de nuvem ia diante do povo. Era no deserto que a coluna de fogo guiava o povo durante a noite. Para quê? Para que o povo não se desviasse do caminho. A luz de Deus, a presença de Deus se manifestou gloriosamente. Foi no deserto. E essa mesma luz também, ela se manifesta na sua vida, é no deserto. Por quê? Porque é no deserto que você vai buscar o Senhor. Não pense você que quando você está bem, você vai ficar adorando,
diante do Senhor, se aquebrantando, buscando. Não é bem assim, irmãos. Nós sabemos isso, eu sei disso, você sabe disso, que o momento que você mais busca de Deus, e que você mais recebe de Deus, é quando você está com a corda no pescoço, é quando você está no sufoco. E não adianta dizer para mim que não é assim, porque eu sei que é assim. Deus sabe que é assim, o Espírito Santo de Deus sabe que é assim, que nós recebemos mais quando nós estamos no deserto. E Deus, ele se manifestou naquele deserto. Essa ação de Deus em tabernáculo faz o nosso coração se alegrar, porque o objetivo de Deus era habitar, era morar no meio daquele povo, era trazer a presença de Deus por meio daquele povo. E é interessante que a Bíblia ela fala que essa estação de tabernáculo é chamada da estação da nossa grande alegria. Amém? Por que a estação da nossa grande alegria? Porque tabernáculo, ele é celebrado depois do dia de Yom Kippur. O que acontece em Yom Kippur? Como falou o pastor Divino, o pastor Eliseu, Yom Kippur é dia de tristeza. Yom Kippur é dia de contrição, é dia onde você reconhece o seu pecado, você se humilha diante de Deus, você pede a Deus para mudar os decretos sobre a sua vida. Então, em Yom Kippur, você vai chorar, em Yom Kippur você vai se quebrantar diante de Deus, mas a festa de tabernáculo, ela vem como uma festa de grande alegria, porque depois da contrição, depois do sofrimento, aí você experimenta a graça e a misericórdia de Deus. E aquela pessoa que experimenta a graça e a misericórdia de Deus, ele vai se alegrar. Amém? Então, quando você experimenta a graça e a misericórdia de Deus, você vai se alegrar. Por isso, festa do tabernáculo, a estação da colheita, ela é a estação da nossa grande alegria. Amém? Diga comigo assim: estação da nossa grande alegria. Estação da nossa grande alegria. Estação da nossa grande alegria. Aleluia. Porque eu fui perdoado. Deus fez um novo decreto na minha vida. Deus mudou aquele decreto de morte para um decreto de vida. Deus mudou aquele decreto de pobreza para prosperidade, de enfermidade para saúde. Agora eu estou numa estação nova. Então essa estação, ela tem que ser uma estação de alegria, uma estação de festa. Então o tabernáculo era uma festa de alegria, o povo se alegrava. E até hoje, em Jerusalém, os judeus eles constroem as casas em cima do telhado, constroem lá as suas cabanas, as suas tendas, pegam ali as suas palmeiras, colocam no telhado e celebram com alegria, porque eles passam um bom tempo se arrependendo, se colocando o coração em contrição diante de Deus, mas depois do perdão, ele tem que ter alegria. Amém? Então, quando você é perdoado, você sente o perdão de Deus, você tem que ter alegria. E é interessante que dessas 3 festas era obrigatório os homens subir a Jerusalém. Na festa da Páscoa, todos os homens eram convocados a subir em Jerusalém. Jesus foi para Jerusalém na festa da Páscoa, foi crucificado na Páscoa. Em Pentecostes, os homens também eram convidados a ir para Jerusalém. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele fala que estava em Jerusalém homens piedosos de todas as terras. Por que aqueles homens piedosos estavam ali? Quem eram os homens piedosos? Eram os judeus, homens que haviam se dispersado desde o cativeiro babilônico e foram por tudo quanto é lugar, para Roma, Grécia. Mas quando chegava Pentecoste, esses homens piedosos que tinham condições, eles iam para Jerusalém celebrar a festa de tabernáculo, a festa de Pentecoste. Então eles se alegravam no Senhor. Era a festa onde os homens eram chamados, eram convocados para participar dessa festa, porque era uma festa maravilhosa, era uma festa de alegria. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje, nós temos que viver
uma festa de alegria, uma festa de coração alegre diante do Senhor, porque você passa, como eu disse, um bom tempo em Yom Kippur, se quebrantando, se colocando diante de Deus, vestindo pano de saco, colocando cinza na sua cabeça, porque o próprio profeta Isaías, ele falou que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando você faz tudo isso aí, o pecado ele é perdoado, aí vem o que? Vem um momento de alegria, vem um momento de paz. E você pode perceber uma coisa: aquela pessoa que ela recebe o perdão de Jesus, ela é uma pessoa alegre, amém? Eu não estou falando de remorso, eu estou falando de perdão, totalmente diferente. Porque quando a pessoa ela confessa o pecado, e a palavra diz, ele é fiel e justo para perdoar e ainda purificar de toda a iniquidade, essa pessoa ela vai ter um coração alegre, ela vai ter uma vida de alegria diante de Deus, porque ela não vai mais sentir a acusação sobre a vida dela. Quantas pessoas estão livres assim para adorar, que sentem realmente que os seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo? Muitos dizem assim, mas eu fiz tanta coisa, eu não posso sentir o perdão. Mas a palavra diz, se você confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar e ainda purificar de toda a iniquidade. Imagine na velha aliança, o sacerdote levava o bode ou o touro, sacrificava ali, e pela fé naquele ato, os pecados eram perdoados, o pecado do povo era perdoado. Imagine agora, na nova aliança, como o próprio sangue de Jesus foi aspergido por mim e por você, por que não nos alegrarmos no Senhor? Então, tabernáculos é uma celebração de alegria, é uma celebração onde você começa a entender que você pode andar com Deus. Aquela pessoa que vive martirizada pelo pecado, ela não pode andar com Deus, ela não tem aquela alegria, aquele gozo da comunhão com o Senhor, ela não tem aquela alegria de caminhar em obediência à palavra de Deus, não tem alegria. Às vezes dentro da própria igreja você vê pessoas servindo a Deus, e essas pessoas elas não têm alegria de servir a Deus. Basta você fazer uma convocação, irmãos, tal dia vamos fazer uma campanha, Deus me livre, irmãos, vamos colocar diante do Senhor num jejum. Não dá. Se falar em oferta de sacrifício, aí sai briga. Então, irmãos, nós temos que nos alegrar na presença do Senhor, e temos que ter essa alegria de caminhar na presença do Senhor. Tabernáculos é isso, é a alegria de andar na presença do Senhor, é uma celebração de festa, é uma celebração de alegria na presença do Senhor. É um lugar onde você celebra aquilo que Deus fez por você. Quantas coisas Deus tem feito por você e você tem deixado de celebrar ao Senhor? Então, tabernáculos também, ela é vamos dizer assim, um antigozo da nossa vida com Cristo, do período messiânico, porque o que nós experimentamos hoje é um momento pequeno, vamos dizer assim, uma centelha da alegria que você vai ter na eternidade, mas você experimenta hoje, mesmo que seja de forma pequena. Hoje nós experimentamos a alegria da presença de Deus em nós, mas quando nós estivermos na eternidade, ou no reino milenar aqui, no fim dos tempos, a nossa alegria será completa. Por quê? Porque nós estaremos do lado do Rei. A palavra diz que não haverá choro, nem lamento, nem dor. Mas hoje você tem motivos para se alegrar, mas a sua alegria, ela não é completa, mas ela se completará em tabernáculos, quando nós iremos habitar juntamente com o Senhor Jesus Cristo no reino messiânico. Nós nos alegraremos com o Senhor. E você vive hoje o que? Uma antecipação dessa alegria. Nós experimentamos hoje o que? Uma pequena parte desse milênio. É o que você experimenta hoje. Quantas pessoas dizem assim: eu recebi uma visitação do Senhor, isso trouxe muito alegria ao meu coração, porque foi a presença do Senhor. Mas essa presença,
assim de maneira forte, poderosa, ela não acontece 24 horas da sua vida, nem da minha vida. Ela acontece. Então o que você vive hoje é apenas uma pequena centelha daquilo que você vai viver na eternidade. Mas nem por isso você vai deixar de se alegrar, porque a sua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria ela começa hoje. Amém? Então quando a palavra ela fala que aqueles homens deveriam construir aquelas tendas para habitar, e é interessante, como eu falei antes, as tendas, os tabernáculos que eram construídas para a festa dos tabernáculos, muitas vezes eram feitas de pele de cabra. Mas quando Esdras manda o povo construir novamente, ele manda cobrir essas tendas com palmeiras. Mas por que eles iriam cobrir com palmeiras? Para que quando eles entrassem dentro daquelas tendas, eles pudessem olhar para o céu e contemplar a glória de Deus. Amém? Eles precisavam que aquela tenda tivesse abertura, estivesse brecha, que desse acesso ao céu. Amém? E lá o Salmo 19, vamos abrir o Salmo 19, para que a gente faça a leitura aqui, em nome de Jesus. Salmo de número 19. Os irmãos podem abrir se quiserem acompanhar. Eu vou ler até o versículo 8 também. Encontraram? Glória a Deus. Diz assim, olha: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, e se regozija como herói, e percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eles precisavam, como o salmista Davi, olhar para o céu, e até hoje eles olham para o céu para contemplar a glória de Deus, a criação de Deus. Aí nós nos perguntamos: quantas vezes nós temos olhado para o céu no sentido de contemplar aquilo que o Senhor tem feito por mim e por você? Aquela cabana precisava ter uma abertura para que eles olhassem para o céu. Amém? Não deveria haver ali nenhum impedimento para que eles olhassem para o céu. Assim também é a sua vida. Não tem que haver nenhum impedimento entre você e o céu. Amém? Porque o sol e a lua proclamam a glória de Deus. Amém? E o firmamento anuncia a grandeza do Senhor. Glória a Deus.